Boa noite. Esta semana, os moradores da Grande Florianópolis se depararam com novos horários no transporte coletivo. O argumento da prefeitura é que, tecnicamente, há excesso de linhas de ônibus na cidade com baixa demanda e que isso causa o elevado custo da tarifa. A medida não foi anunciada com antecedência, surpreendeu muita gente e é uma das mudanças que a prefeitura adota para tentar melhorar o sistema. Quais outras alternativas estão em estudo? Como está funcionando o tripé do poder público, empresas concessionárias e usuários do transporte? Planejamento no transporte coletivo é o tema do Conversas Cruzadas de hoje. E você pode enviar dúvidas e opiniões pelo telefone 48 3216 2828, pelo e-mail conversas@tvcom.com.br ou pelo twitter.com/conversastvcom. Os convidados que participam conosco dessa rodada de discussões são o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros da Grande Florianópolis, o SETUF, Valdir Gomes da Silva, o coordenador da campanha Licitação Limpa no Transporte e integrante do movimento Passe Livre, Lucas de Oliveira, o diretor da União Florianopolitana das Entidades Comunitárias e representante da Associação dos Moradores do Abraão, na UFECO, Marcos Pinar, e também o secretário de Transporte de Florianópolis, João Batista Nunes. Conversas Cruzadas é oferecimento de Querixi Imóveis, mês gourmet farol residencial. Compre um apartamento e ganhe uma cozinha. Mondecol Móveis e Decorações, alta classe e imóveis sob medida. Cronos, a solução completa para a sua segurança. Sesusc, muito mais que uma faculdade. Boa noite a todos. Boa noite. Secretário, por que essa medida de alterar o horário de ônibus surpreendeu a população? Por que não houve uma ampla divulgação disso? Boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite, seu Valdir Setuf, ao Marcos, representante da UFECO e também do Conselho Municipal de Transporte da cidade, o Lucas, do Movimento Passe Livre e da Licitação Limpa Já. É importante que quando eu recebi o convite honroso, que foi do prefeito Dário Berg, para assumir a Secretaria de Transportes e Mobilidade da nossa cidade, em estudando a matéria, eu comuniquei ao prefeito que nós precisaríamos ter a coragem de tomar algumas decisões importantes na nossa cidade para realmente olhar a mobilidade com uma outra visão. E confesso que fiquei surpreso porque o prefeito de plano falou que precisava realmente mudar, que a gente precisava realmente dar uma nova cara ao transporte e à mobilidade da cidade, que estava muito voltada para o carro e não para as pessoas. E de lá para cá, acho que a gente começou a construir uma nova ação, uma nova metodologia de trabalho envolvendo as áreas técnicas da prefeitura, uma força-tarefa, que confesso que passa necessariamente por uma grande avaliação, mas é um raio-x. Hoje, o compromisso político do nosso governo, o compromisso de campanha do Dário e da minha pessoa no processo eleitoral foi o processo de licitação. A cidade, pela primeira vez, está discutindo e vai discutir na Câmara agora com as audiências públicas um novo modelo que vai propiciar a segurança jurídica e a transparência dessa nova concessão. E para isso, seria incoerência da nossa parte como secretário e também agora com as autoridades da secretaria, discutindo diariamente junto com o Conselho algumas medidas, a gente não vê os excessos que a tarifa, que o custo operacional do sistema traz para o cidadão, porque o custo operacional do sistema é uma variável que é uma tabela que tem custos fixos e variáveis. Os custos fixos e variáveis vai desde o cobrador, do motorista, do combustível, dos impostos, tudo isso vai para a tarifa. E a gente vê que a tarifa ela precisa urgentemente ser enxugada, ser feita uma operação. Aquilo que não se domina, aquilo que não se conhece, ela coloca em xeque-mate a dúvida. E a gente tem que dar essa dinâmica, a gente tem discutido muito isso no Conselho, que a gente tem que dar essa dinâmica de deixar ela mais clara possível. Por isso que, olhando o custo da operação, e é muito difícil eu falar em 2 minutos, 3 minutos, por isso que eu quero a compreensão, é que a gente está estudando detalhadamente. Quando a gente fala é a nossa assessoria técnica,
os profissionais daquela pasta que conseguem diagnosticar uma ação que as empresas são obrigadas a executar. E você falou na Grande Florianópolis, são ações que começaram no norte da ilha, começaram no norte da ilha pela Canasvieiras, foram para o sul da ilha na Insular e agora estão atuando também na questão da região central, que é a Transol. Então, são pontuais. Na primeira e na segunda, na primeira, Canasvieiras e na Insular, realmente houve falha de comunicação, foi na minha interinidade como prefeito, mas na segunda agora, houve sim, por parte da Secretaria, dos meios de comunicação, a divulgação, foi dado, a Secretaria ela encaminhou à imprensa todo o release das mudanças, só que a população é assim, e eu me coloco no papel da população porque eu também ficaria indignado. São quantos ônibus, quantas linhas com horário? Reduzir 36 linhas, 36 horários que foram diminuídos. Essa diminuição, para a população entender, ela não é uma diminuição muito radical. Nós estamos tratando, por exemplo, só para ilustrar, e aqui eu tenho toda a planilha, a demanda de ônibus, na média diária de passageiros no ônibus, ela era de 5,5 passageiros dia, numa linha, num horário. Num horário, aquele horário, a Transol passava e pegava só 5,5 pessoas. Com os ajustes, foi para 8,9. E tudo em cima... Mas e o tempo de espera aumentou em quanto? O tempo de espera ele varia sempre em torno desse percurso aqui, em torno de 30%. Então, ou seja, o que era 3 minutos, passou... a variação é de 2 minutos, 3 minutos, chega até 5 minutos, chega até ir a 10 minutos em determinadas linhas. Mas são ajustes... O cidadão espera só isso, 5 minutos por um ônibus, não é 20 minutos, 30 minutos? Por quê? A maioria dessas situações são linhas sobrepostas. Ou seja, onde passa uma linha, passa uma outra linha de um outro bairro. Só que culturalmente, a nossa cidade é assim, eu faço porque a gente tem o hábito de pegar o ônibus do nosso bairro. O ônibus do bairro do Córrego Grande. Aí eu pego o ônibus só do bairro do Córrego Grande. Independente de morar no Córrego Grande ou de morar na Agronômica. Mas o ônibus que sai do Córrego Grande ou sai do Pantanal, ele passa pela Trindade, pela Agronômica ou pela Mauro Ramos. Então, é um diferencial das linhas sobrepostas. Por isso que a cidade precisa, com todas essas ações do município, agora a humanização da Paulo Fonte, a criação dos corredores, quinta-feira vai ser discutido a perspectiva real do deslocamento dos automóveis em Florianópolis. Bem como também, está aqui também, depois eu vou falar, sobre Origem e Destino, projeto que só foi concebido antes do projeto de integração do sistema integrado em 2003. Então, nós estamos com clareza pedindo para a população, porque quanto mais ônibus circulando na cidade, Fabiano, quanto mais... As pessoas têm que entender isso. Quanto mais ônibus circulando na cidade, mais aumenta o custo operacional, porque a tarifa também dentro da planilha, ela é feita por quilometragem. Então, as pessoas se iludem em pensar que toda hora tendo ônibus vai ser bom, porque isso aumenta o custo da tarifa. Então, nós precisamos, aí vem a novidade, que eu acho que tem que ser muito, muito bem discutida com a sociedade, e por isso que a gente encaminhou para a Câmara de Vereadores, para favorecer essa discussão, é a licitação. Por isso que a licitação, ela precisa vir com todos esses estudos e com toda essa perspectiva da redução da tarifa. Porque daqui a pouco, se o custo operacional tiver alto como está, Lucas, e você sabe, você é um estudioso, não vamos ter nenhuma empresa interessada em vir para cá, porque o custo da operação... Nós vamos falar eu peço licença, secretário, nós vamos falar da licitação daqui a pouco. Vamos continuar. Eu só quero pegar um gancho do senhor, que o senhor falou sobre a discussão com o Conselho de Transporte. A UFECO faz parte do Conselho, né? Sim. Essa mudança toda, alteração de horário de ônibus, diminuição em linhas de ônibus, foi discutida com o Conselho? A UFECO participou dessa discussão? Boa noite.